Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Bom dia, queridos! Paz, saúde e prosperidade para você. Mais uma manhã do Agir de Deus. Eu fico muito feliz. Cada dia poder dar um bom dia para você. Que não seja apenas um bom dia, seja um excelente dia debaixo da potente mão de Deus. Jesus de Nazaré, aquele que diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então Jesus é a nossa segurança, Jesus é o nosso Deus, Jesus é o nosso pastor, Jesus é o nosso médico, Jesus é tudo para nós. Então vem para Jesus você também. Obrigado pela audiência, obrigado por logo pela manhã sintonizar essa emissora. E se você está em sintonia com a gente, é um bom sinal. Sinal que tem coisa boa chegando aí para você. Mas antes de entrar no assunto de hoje, eu quero convidá-lo para estar com a gente. Se você está em Curitiba, mora próximo de Curitiba ou vai estar em Curitiba neste final de semana, todos os domingos você pode estar conosco. Às 9h30 da manhã, nesse endereço aqui, ó. Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. Todos os domingos, 9h30 da manhã. Vem com a sua família e com seus amigos, tá certo? E lembrando que o nosso Instagram é Agindo Deus, quem impedirá. Lá no Instagram tem todas essas informações. Agindo Deus, quem impedirá, no Instagram. Gente, vamos então para a palavra do dia. Eu separei aqui um texto muito conhecido, pelo menos acredito eu, né? O mundo cristão que lê Bíblia conhece esse aqui. Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amados, a grande empreitada de Deus no mundo é justamente o estabelecimento de seu reino. É a implantação do seu povo, a implantação do seu reino, mesmo com todos os desafios decorrentes. Nossa prioridade como parceiros de Deus, vamos usar a linguagem de negócios, né? Como sócios de Deus, é cuidar primeiro desse empreendimento, que ele entende mais importante que nossa carreira ou os nossos negócios. Então isso aqui nós podemos chamar o quê? De prioridade. Lendo o livro de um pastor, um livro com esse nome aqui, esse título, Uma Vida com Propósitos, ele escreveu: você não é o foco. Por mais que isso choque nossa vaidade e nosso individualismo, o autor desse livro, pastor Rick, explica com toda clareza que o propósito de sua vida é muito maior que a realização pessoal, a paz de espírito ou mesmo a felicidade. É muito maior que a família, a carreira profissional ou mesmo os mais ousados sonhos e ambições. Se você quiser saber por que foi colocado no planeta, deverá começar por Deus, senão você não vai entender. Você nasceu por um propósito dele e para cumprir o propósito dele. É como eu tenho dito aqui pelo rádio, pelas nossas plataformas digitais e por onde eu tenho pregado. Você que me ouve pelo rádio, pelo nosso canal no YouTube, ou pelo Spotify, ou outra plataforma digital, eu creio que não é por acaso. É um propósito de Deus eu estar aqui durante toda a semana trazendo reflexões logo pela manhã e você me ouvindo de manhã, ou talvez de tarde, ou de noite, ou de madrugada, não sei. É um propósito de Deus, não é por acaso. Não é coincidência, é um propósito. Ok? É um propósito. E é interessante, nós compreendemos o seguinte, gente, sobre a questão desse propósito, dessa missão, dessa prioridade. Eu já ouvi também outros pastores pregando sobre esse assunto, e um deles afirmou o seguinte, que afirmam que o compromisso de Deus para conosco não é produzir em nós felicidade, mas
maturidade. Sabe por quê? Felicidade não produz maturidade. Conhecemos muitas pessoas que se consideram felizes, mas são infantis e imaturas. É isso mesmo que você ouviu. Então, minha gente, com maturidade, porém, é possível desenvolver um grau saudável de felicidade, com maturidade. Enfim, tanto o teu sucesso profissional quanto a própria felicidade surgem como consequências de um processo de amadurecimento e crescimento pessoal. São frutos, entendeu? São frutos, não a árvore. Hoje, essa semana mesmo, aliás, a semana passada, eu estava conversando com a minha esposa, trocando umas ideias lá e tudo mais, e justamente eu falei assim, nossa, que período sensacional da nossa vida, o que Deus está fazendo, Deus está trabalhando. Aí eu brincando com ela na nossa conversa, eu disse assim, puxa, se eu pudesse, com a cabeça que eu tenho hoje, né, com a maturidade que eu tenho hoje, se eu conseguisse voltar 20 anos atrás, né? A gente sabe que quem já não pensou isso ou falou, a gente sabe que isso não existe. Então a maturidade você alcança a cada dia. E pessoas que não se amadurecem, não crescem e continuam infantil, às vezes tem muito adulto e muito infantil, né? Mas entenda, a gente cresce, a gente desenvolve. Então nós temos que compreender isso. Então por isso que Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isso é prioridade. Quando você prioriza o que é para ser priorizado, as outras coisas vão crescendo e vão prosperando também, entendeu? Por outro lado, se você cuidar das coisas de Deus, Ele vai cuidar da sua vida e da sua carreira profissional, dos seus negócios. Aliás, são duas carreiras aqui. A gente fala que tem a carreira espiritual, vamos assim dizer, né? E secular, né? Embora as duas são importantes, né? E essa é interessante, que essa é uma visão, ela tem uma versão de um princípio interessante para a gente ajudar o próximo, que eu falei acho que essa semana já, né? Eu falei essa frase aqui, cuide da sua carreira e Deus cuidará das pessoas. Cuide das pessoas e Deus cuidará da sua carreira. A semana passada eu recebi um WhatsApp de uma ouvinte, do estado de São Paulo. Ela não passou a cidade, mas é o código 11, eu sei que é de São Paulo, não sei se é capital, estado de São Paulo, enfim. E ela disse justamente, ela disse assim, pastor, eu ouvi os seus ensinamentos junto com a pastora Eva, inclusive numa outra emissora que nós temos aqui também em Curitiba. Ela disse, eu ouvi, e ela disse assim, foi um culto para mim, aprendi muito e Deus me abençoou. E ela ainda disse assim, que aonde ela trabalha, na empresa que ela trabalha, ela estava precisando de uma bênção financeira e o patrão dela, o superior lá, dobrou o valor que ela tinha que receber. Foi algo assim impressionante. Ela ficou grato a Deus e a nós, porque ela havia pedido oração para a gente uns dias atrás, e nós oramos e Deus agraciou com esta bênção. Onde eu quero chegar com isso? Que o que nós estamos fazendo aqui, na realidade, é uma missão que Deus nos deu. Pregando a palavra, ensinando, orando, aconselhando, e com isso Deus abençoa quem ouve e coloca em prática os princípios da palavra, e também Deus tem nos abençoado porque muitas pessoas têm sido abençoadas. Então isso é o gostoso, quando você cumpre a tua missão, quando você cumpre o teu chamado, quando você cumpre a missão que Deus deu para você desenvolver. Você entendeu? Então isso também é um cuidado com pessoas, com famílias, você está entendendo? Isso é muito interessante. Agora, ainda falando um pouco sobre prioridades, quero mencionar aqui Provérbios 24, verso 27, diz assim, cuida dos teus negócios lá fora, põe o teu campo em condições e depois edifica a tua casa. Olha, isso aqui é muito interessante, e esse assunto eu também estava conversando com a minha esposa, que eu e a minha esposa, graças a Deus, a gente troca umas ideias bacanas, né? Ela, além de ser uma pastora, uma mulher de Deus, esposa, mãe, ela também é terapeuta, psicopedagoga e terapeuta, né? Então ela tem assim uma cabeça muito bacana, e eu louvo a Deus por isso, né? Então por isso que eu sempre estou mencionando ela aqui, que a gente troca umas ideias legais aí, e isso ajuda a ambos, né? E esse texto que eu li aqui, eu comentei com ela sobre isso. Por quê? Muitos
ou muitas pessoas, são aquelas pessoas que primeiro elas querem comprar um belo apartamento, um carro maravilhoso, e relegam a segundo plano os investimentos e até mesmo a formação de uma base financeira. Isso é justamente um comportamento um pouco tolo. Primeiro você constrói seu conhecimento, depois sua empresa, e só depois poderá, com segurança, fazer maiores investimentos e até ter um conforto. Então, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Se você não é cristão, mas está me ouvindo, então eu quero dizer para você, a sua missão é ser feliz, realizar os seus sonhos da melhor forma que puder a realizar. Contudo, preste atenção, se você é cristão, existem 2 níveis de vida. Por um caminho, pode decidir viver uma vida correta diante de Deus, mas sem se aprofundar no comprometimento com o reino. Você será uma pessoa íntegra, abençoada e referência no seu meio social. Entretanto, se assim desejar, pode dar um passo mais ousado. Sua missão será estar no centro da vontade de Deus. Nossos sonhos são importantes, claro, e Jesus quer que tenhamos vida e vida em abundância. Mas aqui o que se espera é que você se pergunte qual missão Deus lhe reservou. Você já parou para pensar nisso? Qual missão Deus reservou para você? Uma das primeiras leis bíblicas do sucesso é justamente visão. É preciso ter clareza sobre o que se deseja para a vida. Qual sua missão, seu sonho, sua razão de ser? Aqui, novamente, a ideia é você ir além. Além, exatamente. E submissão envolve o quê? Como o próprio nome diz, submeter as nossas missões e visões pessoais às missões e visões que Deus tem para nós. É aqui que está a chave, amados. É aqui. É você ter sonhos, uma visão bacana, mas submeter tudo isso a uma visão de Deus. Ou uma missão de Deus, entendeu? Há muitas formas de descobrir isso. Em geral, cremos que Deus abençoa nossos sonhos. Leia, por exemplo, o Salmo 37. Você vai entender. Depois você lê. Tá? O dever é com você agora ler o Salmo 37 como referência aqui. Existem alguns empresários, presidentes de grandes empresas, até celebridades, mas isso não pode ser o foco da nossa relação com Deus, entendeu? Então você, como um cristão, entenda, primeiro Deus, o seu reino, a sua justiça, e Deus quer que você cresça, desenvolva, prospere em todas as áreas da sua vida. Mas lembrando qual que é o objetivo aqui? A prioridade. É você escolher o nível, né, da gratidão, de ser útil, de ter uma visão, entendeu? Gratidão a Deus, gratidão ao próximo, você está entendendo? É isso, essas coisas enriquecem a vida da gente. E a gente percebe que somos mais felizes, mais úteis, mais produtivos, quando temos esse coração aberto para as coisas de Deus e saber que se eu existo, você existe, é para a glória de Deus. Entendeu? Querido Deus e Pai, eu quero te louvar por mais uma pérola de sabedoria que está me ajudando muito. E por isso, Pai, que eu estou compartilhando com os nossos amados e queridos que nos ouvem com tanto carinho e amor pela manhã, pelo rádio, alguns na parte da tarde, de noite, de madrugada, por um outro veículo de comunicação, que estamos também levando esta palavra de ensinamento. Deus, que possamos realmente priorizar o Teu reino, a Tua justiça, para que as demais coisas prosperem, em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.